Todas as quartas-feiras temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone, tirando todas as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito trabalhista. Doutor Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes, nessa tarde de muito calor. Exatamente, calor é o nosso tema hoje, mas a gente tem outra pergunta vindo da ouvinte que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, mas vamos falar sobre calor sim. Primeiro lugar, né, a gente fala do adicional de insalubridade. A insalubridade, ela tem a ver algumas vezes, doutor Vinícius, com o calor dentro de uma indústria, por exemplo, né? A pessoa que trabalha ao ar livre, ela pode estar em várias... Com perdão da redundância, várias variações de temperatura. Pode trabalhar no sol, na chuva. A insalubridade, ela faz parte também? Tem essa questão climática para quem trabalha ao ar livre? Sim, Marco, muito bem. Aproveitando, deve ter muita gente trabalhando no sol hoje, né? E a gente sabe muito bem que quando o verão chega, nós estamos nos aproximando do verão, as temperaturas aumentam bastante. E é claro que todo trabalhador que está exposto ao sol, ele também tem direito à insalubridade. Acontece isso muito com agentes comunitários de saúde, carteiros, né, e outras profissões aí. Se a gente pegar os amarelinhos na cidade de Campinas também, que estão expostos ao sol, eles têm direito a um adicional de insalubridade. Se os empregadores não fazem o pagamento, eles podem requerer isso primeiro administrativamente, né, ou depois judicialmente. E além do adicional de insalubridade, eles também devem ter equipamentos de proteção. Então, alguns EPIs, por exemplo, uma roupa compatível, uma roupa que cubra as partes do corpo, né, e por inteiro, boné ou tapa-sol, protetor solar, também é um ponto importante aí, né, um equipamento de proteção individual para quem está exposto ao sol. Bom, isso, né, tem que ser cedido pela empresa também, doutor Vinícius. Tem alguma regra para isso? Todos os equipamentos de proteção individual são de obrigatoriedade dos empregadores. Então, os empregadores eles devem conceder isso aos empregados. Eles devem comprar esses equipamentos e disponibilizar para os empregados e trocar sempre que a data de validade desses equipamentos esteja vencida. E aí entra uma dúvida, né, doutor Vinícius? Porque se a empresa ela oferece, por exemplo, o protetor solar e o funcionário não usa, não tem como fiscalizar. Depois, se ele tem algum problema de pele, não dá uma discussão maior lá na frente se tiver uma ação, se tiver um afastamento? Então, por isso que é sempre importante entender que numa relação de trabalho tem direitos e deveres. Eu sempre digo isso, né? É um dever da empresa conceder os equipamentos de proteção individual, é um dever da empresa fiscalizar se o empregado está usando, e caso o empregado não use esse equipamento de proteção, se recuse a usá-lo injustificadamente, né, ele pode ser punido, então ele pode ser advertido, numa reincidência ele pode ser suspenso, e lá no final, depois de várias medidas de descumprimento, né, aí do caso da determinação de uso do equipamento de proteção individual, ele pode até sofrer uma justa causa lá na frente. Direitos e deveres é sempre importante a gente falar. Outra situação, doutor Vinícius, nesse período, né? As pessoas, mesmo trabalhando em locais que tenham ar-condicionado, né, que sejam fechados, como por exemplo o estúdio aqui onde a gente está, aqui no caso, né, a gente depende da voz, então bebe muita água. Quem está no YouTube vê a gente até bebendo água enquanto está conversando com o senhor. Mas em todo tipo de escritório, loja, principalmente, que você lida com atendimento ao público, banco, que tem fila. Como fazer? As pessoas têm direito a ter uma pausa para ir ao banheiro e tomar água? Então, vamos lá. Aproveitando, Marco, acho que faltou até abordar um ponto importante sobre a insalubridade em relação nas empresas, né, onde são, por exemplo, uma indústria onde o calor é intenso e, nesse momento, as temperaturas aumentam naturalmente por causa do calor externo, mas a atividade de calor industrial, às vezes, ou de outra atividade comercial, também tem direito à insalubridade. Então, esses empregados têm que ter atenção a isso e as empresas também, nesse ponto. Mas, adentrando na sua pergunta, o direito a fazer as necessidades básicas, que é tomar água, ir ao banheiro, é um direito de qualquer empregado. E o empregador não pode restringir esse direito em hipótese alguma. Então, o direito a tomar água ou ir ao banheiro é um direito que ele é garantido
faz inclusive parte de normas de saúde e segurança do trabalhador. O trabalhador tem direito a ir ao banheiro e tomar água a qualquer tempo, sem qualquer tipo de restrição. E também não vai falar que está fazendo hora com isso, né? Não, não é algo que possa ser cobrado depois, né? Não. É claro que, evidentemente, existem alguns abusos, né? A gente sabe que existe isso por parte de alguns empregados, mas a regra é que o empregado ele pode, sim, tomar água e ir ao banheiro quantas vezes ele quiser ao dia. Perfeito. O nosso ouvinte mandou uma pergunta que eu até respondi para ele, mas ele não respondeu, né? Não fez a tréplica. Ele disse que é vendedor externo, tem direito à insalubridade ou não? Eu perguntei se ele é CLT, ele não respondeu ainda. Final do telefone 7550. Porque uma pessoa autônoma não tem direito à insalubridade, tem? Bom, aí vai depender muito se ele é um vendedor autônomo ou não. Se ele é autônomo, realmente ele não tem qualquer tipo de vínculo, então ele não tem como cobrar insalubridade, porque não existe essa relação de trabalho direta aí entre ele, né, e um suposto empregador, que no caso não existe, já que ele é autônomo, ele atua diretamente aí sem qualquer vínculo empregatício. No caso dos empregados que possuem vínculo empregatício, se esse vendedor externo trabalha constantemente exposto ao sol, todos os dias, né, de forma contínua e não intermitente, muitas vezes, né? Porque uma coisa é eu sair, descer do carro, entrar no estabelecimento. Eu estou exposto ao sol? Claro, evidentemente que você está. Mas isso não gera o direito à insalubridade. O que gera o direito à insalubridade é se ele fosse aquele vendedor de porta a porta, que ele batesse de porta em porta, andasse a pé pelas ruas, né? Aí sim, evidentemente, ele estaria de forma constante exposto ao sol, então ele poderia pleitear em insalubridade. Nesse caso, então, ele respondeu aqui que ele é CLT, ele trabalha para uma empresa, então ele tem, por ser vendedor externo? Como eu disse, depende. Se eles trabalham a pé, né, ou de bicicleta, ou de moto, está constantemente exposto ao sol, possivelmente, potencialmente, ele pode ser beneficiário de um adicional de insalubridade, certo? Potencialmente, porque isso tem que ser verificado qual o tempo de exposição que ele fica ao sol, certo? Mas se ele está dentro de um veículo, e esse veículo ele usa, e ele é coberto, evidentemente, esse veículo, nós estamos falando de uma motocicleta ou de uma bicicleta, né? Se há essa cobertura e ele só para o veículo, desce e faz a venda num estabelecimento comercial, aí eu entendo que não teria direito a esse adicional de insalubridade. Tá certo. Tem que conversar com a empresa, né? Porque às vezes a pessoa entra pedindo algo, cada caso é um caso, né? Não tem, como a gente fala nos outros episódios aqui do Seu Direito, doutor Vinícius, nem sempre o texto da lei é tão exato, né? Ele cabe a interpretações, né? Sim, claro. E nesse caso específico, quem verifica se o ambiente é insalubre ou não, primeiro são os técnicos, né? O engenheiro de segurança do trabalho, que ele vai verificar ali se naquele local ou naquela atividade é desempenhada uma atividade insalubre ou não. E, evidentemente, caso se discuta numa ação judicial, é um perito judicial. O juiz nomeia um perito para ele verificar se aquele ambiente era insalubre ou não, se aquela atividade profissional era insalubre ou não. Tá certo. Agora eu vou mudar um pouquinho o assunto, doutor Vinícius, porque tá acostumando já, né? Toda semana chegam perguntas de direito trabalhista de toda sorte aqui, né? A Rosângela é de Paulínia. Ela é doméstica, trabalha de carteira assinada há alguns anos e ela fez uma ressonância magnética e constou que ela tem 2 hérnias de disco. Ela consegue afastar do trabalho de doméstica? Tem que procurar o INSS como qualquer outro funcionário? Sim. Primeiro precisa verificar se ela está na condição de segurada, se estão sendo realizados esses recolhimentos previdenciários, recolhimentos de INSS. Se não estiverem sendo, é claro que dificulta um pouco a vida dela, mas ela também tem condição de ter esse benefício. Então, a primeira coisa, ela precisa pegar um laudo médico, né, dizendo que ela está incapacitada para o trabalho. Então, o médico precisa falar assim, olha, a senhora está incapacitada para o trabalho. Pegar esse laudo e requerer junto ao INSS, né, que seja feita o afastamento previdenciário. E aí o INSS vai fazer uma perícia, né, para constatar essa incapacidade dela e vai pagar o benefício. Se não estiver sendo recolhido o valor da Previdência, aí talvez ela tenha que entrar com uma ação judicial para que o INSS garanta esse eventual direito dela.
Bom, então é isso, Rosângela. Cada caso é um caso sempre, né? E nessa questão também da gente falar do calor muito forte, poderia, talvez com uma convenção coletiva, talvez no bom senso, numa conversa, ter uma mudança de horário de trabalho para tentar evitar um sol tão forte. Isso é previsto de alguma maneira na legislação trabalhista, doutor Vinícius? Sempre é possível rediscutir a jornada de trabalho, desde que seja dentro do horário comercial. Quando foge do horário comercial, que a gente fala, e aí é um horário estendido, né, simplesmente só o horário do comércio, né, nós estamos falando aí das 6 às 22 horas, né, você pode tentar, por comum acordo, então, ou com o sindicato da categoria, junto com a empresa, ou o sindicato dos empregadores, ou o trabalhador junto com a empresa, para tentar estabelecer uma jornada diferenciada nesse período de altas temperaturas, para tentar fugir dessa exposição ao calor. Mas também, né, não é algo que possa ter depois algum problema de desconto de horas, né? Tudo tem que ser combinado antes, né, de alguma maneira. Sempre combinado e, de preferência, sempre por escrito. Tá? É importante documentar as coisas. Isso é uma segurança para os empregadores e uma segurança para os empregados. Então, tanto trabalhadores como empresas, se tiverem tudo por escrito, você garante uma segurança aí que no futuro tira uma dor de cabeça num processo judicial. Excelente. Na próxima quarta-feira, o doutor Vinícius Cascone volta para conversar com a gente sobre direito trabalhista, tirando sempre as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Vinícius, muito obrigado pela participação com a gente. Grande abraço, até quarta-feira que vem. Obrigado, Marco, obrigado a todos os ouvintes e vamos tomar água, gente. Opa! Com certeza. Agora 3h29. Estúdio CBN. Seu carro leva você até a academia. Você odeia malhar, mas ama um fim de em dia.